E aí pessoal, então hoje nós vamos dar seguimento à Física 1, né, o módulo 2 agora. A aula passada nós falamos de escalas termométricas, falamos de conceitos de calor, temperatura, eu frisei algumas diferenças para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica dos sólidos, que é dentro ainda do assunto de termologia. É uma aula curtinha, é uma aula com poucos conceitos, poucas fórmulas, né? Mas o difícil dessa lista de exercícios que vocês vão ter, a dificuldade que vocês vão ter, é provavelmente na matemática ou relação de unidades, tá? Eu sei porque é o que eu geralmente vejo o pessoal quando tem alguma dificuldade, porque a matéria em si ela é uma matéria rápida, tá? Fácil de pegar, tá? Olha só, primeiro, a gente está falando de dilatação térmica dos sólidos. Não necessariamente dilatação, tá? Mas pode ser compressão também. Mas a ideia é o quê? Quando eu falo na situação normal de dilatação, pego um corpo, aqueço ele, o aquecimento dele vai gerar uma dilatação desse corpo. Então essa é a situação normal. Aqueço, dilata. Por que o corpo dilata quando eu aqueço? Porque, lembrem, conceito de temperatura. Temperatura é a agitação das partículas. Essa agitação das partículas vai fazer a distância média entre as partículas aumentar, fazendo com que o corpo aparentemente cresça, tá? Então, aqueço, dilata. Isso é uma regra por enquanto, beleza? E se eu resfriar, automaticamente esse corpo vai comprimir. Então daqui para cá eu aqueci, agora estou voltando. Ó. Daqui, da direita para a esquerda, eu estou resfriando e consequentemente esse corpo está comprimindo. Isso é a regra normal. Até porque é o contrário, né? Se eu começo a resfriar, a agitação começa a diminuir, consequentemente as moléculas começam a se aproximar, né, umas das outras. Então essa é a situação normal. Por que eu estou frisando que essa é a situação normal? Porque depois a gente vai falar de uma situação da água, na aula que vem, que é uma dilatação anômala, tá? Mas vamos lá. Então começa por aí. Aqueço, dilata, resfrio, comprime. Essa é a regra. Aí a gente vai trabalhar com 3 tipos de dilatação, que é a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Qual é a diferença delas? A diferença está nas dimensões que eu vou trabalhar. Por exemplo, a dilatação linear, eu vou trabalhar apenas com dilatação de comprimento. Então, como se fosse, por exemplo, uma barra de metal, um trilho de trem, um cabo de vassoura de metal, enfim, tá? A ideia é que eu vou trabalhar apenas com uma dimensão, só o comprimento de alguma coisa, tá? Então aqui eu botei um exemplo, né, só para ilustrar a mesma ideia. Ó. Eu tenho uma barra com um comprimento inicial, L0 é o comprimento inicial. Aí eu aqueço essa barra e ela cresce. Quando ela cresce, tá, eu vou ter o ΔL, que é esse tanto aqui, que eu até fiz bem exagerado, né? Esse tanto seria a variação do comprimento, né? Ela já tinha um valor inicial, ganhou mais esse tanto. A soma dos dois vai me dar o comprimento final, caso eu precise, né? Lembrando que a relação desses 3 conceitos, essas 3 coisas, elas se relacionam pela variação, mas enfim. O que a fórmula vai me trazer, né? O que eu consigo calcular com a fórmula? Eu consigo calcular o ΔL. Então, quando eu faço o cálculo, eu acho esse tanto só esse pedacinho que eu ganhei, beleza? Para eu calcular, eu preciso do valor inicial da barra, comprimento inicial da barra. Eu preciso do alfa. O que seria esse alfa? Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Depois tem uma legendinha que eu boto para vocês, tá? E eu já explico melhor o que é esse coeficiente. E o ΔT seria a variação da temperatura, já que a gente está falando de dilatação térmica, tá? Só frisando aqui uma coisa, quando eu falo em ΔL, tá, pessoal? ΔL, lembrem que é a variação do comprimento. E variação nada mais é do que o valor final menos o valor inicial. Daí eu vou ter só a variação, tá? Mas geralmente tu não vai usar isso aqui muito. Mas lembrem que se precisar, essa relação ela é válida também, certo? Questão de unidades, né? O que a gente tem? Ó, ΔL é a variação do comprimento, L0 é o comprimento inicial, L é o comprimento final, ΔT é a variação da temperatura
e o alfa aqui é o coeficiente de dilatação linear, tá? Eu botei aqui algumas unidades, mas é apenas para frisar as unidades do sistema internacional, mas pode variar, tá? Tipo, eu botei metro aqui para distância, mas pode ser centímetro, pode ser milímetro, isso vai depender da questão. A temperatura pode ser graus Celsius ou Kelvin. Lembra que a variação, né, a gente está trabalhando com variação, lembra que a variação em Celsius e em Kelvin dá na mesma, então não faz diferença qual que eu vou usar, tá? Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Basicamente esse alfa, ele representa qual material tu está usando, tá? Cada material ele tem um coeficiente diferente, um valor tabelado. Se tu pegar o livro e botar na página 7, tu vai ver que existe uma tabelinha ali, ó, de 5 materiais: alumínio, latão, cobre, aço e vidro comum, tá? E basicamente é isso, é um valor que determina o material, mostra como esse material se comporta em relação à variação de temperatura, tá? E, em outras palavras, ele mostra o quão sensível aquele material é para mudar de tamanho, para dilatar ou comprimir. Por exemplo, o alumínio, ele tem o maior coeficiente desses aqui da tabela. Então quer dizer que se eu pegasse corpos exatamente iguais, só mudando o material, o resto tudo igual, as dimensões todas iguais, e aquecesse esses corpos, o alumínio mostraria uma dilatação maior, porque ele é o mais sensível, ele tem o maior coeficiente, tá? Então o coeficiente ele determina o material mais sensível. Se tudo for igual e os materiais forem diferentes, as dilatações vão ser diferentes em função dos alfas, beleza? Basicamente, de dilatação linear a gente tem isso aqui, né? Estou resumindo aqui a aula para vocês, mas de dilatação linear a gente tem isso. O que tu vai usar geralmente é essa equação aqui que eu botei mais em cima. Essa outra eu só botei para complementar mesmo o que é o ΔL. Aí a gente vai passar para a dilatação superficial. O que é? É a dilatação diária, tá? Então agora tu está analisando a dilatação de duas dimensões. Antes era uma, só o comprimento, agora é duas, né? A área são duas dimensões ali importantes, né, para a tua análise. Mas a ideia é a mesma. Eu vou ter uma área inicial onde eu vou aquecer e vou acabar tendo uma área final. Essa área final é a soma da área inicial com o quanto variou, né, nesse aquecimento, que daqui eu fiz também bem exagerado, tá? A equação, se tu parar para analisar, ela é basicamente a mesma do comprimento, basicamente a mesma. O que muda é o L por A e o alfa por beta, mas o raciocínio matemático é o mesmo. A variação do comprimento, a variação da área que eu tenho depende da área inicial, depende do material, que é o beta, e depende da variação de temperatura, tá? Ah, mas professor, tu não disse que o material era o alfa? O alfa é para o coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então, cada análise eu vou ter que usar a constante respectiva a essa situação, né? Uma dimensão é alfa, duas dimensões é o beta. Mas tem uma relaçãozinha que eu vou passar para vocês que facilita um pouco o uso, tá? Lembrando, né, que ΔA é a variação de área, então nada mais é do que a área final menos a área inicial. Eu vou ter essa variação, vou ter esse tanto aqui que a gente está vendo. Em relação às unidades, ó, as de coeficiente e as de temperatura não mudou nada, só vai mudar as da área, que antes era metro para o comprimento, agora é metro quadrado, né? Área inicial, área final e a variação da área, metro quadrado. Mas lembre, pode variar, pode ser centímetro quadrado, milímetro quadrado, né? Isso depende muito da questão, certo? Uma coisa bem interessante é o seguinte, ó, pode acontecer de uma questão, ela te dá todos os dados para te fazer um cálculo de dilatação superficial, te dá a área, né, dá toda leva a questão para te pedir isso, te pede isso, qual é a variação da área, mas ao invés de te dar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele te dá o alfa, que é o linear. O que tu faz? Simplesmente tu pega esse valor que ele te deu e multiplica por 2. Então, o beta equivale a 2 vezes o alfa, tá? Em outras palavras, eu estou dizendo ali para vocês, ó, se tu pegar o aço, onde o alfa do aço é 11, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. O beta do alfa, o beta do aço, então é 22, certo? Por último, a última dilatação,
dilatação volumétrica, que daí o próprio nome já está dizendo dilatação de volume, tá? Dilatação de 3 dimensões. Pessoal, é importante frisar que cada dilatação ela é necessária de acordo com a análise que tu vai fazer. Tu pode pegar um corpo que tenha 3 dimensões consideráveis, mas tu esteja preocupado apenas com uma aresta desse cubo, por exemplo, desse cubo que está aparecendo. Ou podem ter situações onde os corpos, por mais que eles tenham 3 dimensões, uma delas é a que se destaca mais. Então vai depender muito da questão, por isso que conta muito também a interpretação textual, né? Dentro dessas questões, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Eu pego um cubo com 3 dimensões consideráveis, volume inicial, aqueço, esse cubo ele vai crescer, tá? Então ele vai ter um valor maior, onde tudo isso aqui que ele cresceu é a variação do volume e aqui é o volumezinho inicial. Para eu calcular, mesma fórmula, a variação do volume depende do volume inicial, depende do gama, agora que é o coeficiente de dilatação volumétrico, e depende da variação de temperatura. Beleza? Depende basicamente das mesmas coisas. Muda só um detalhe ou outro. Lembrando que ΔV é a variação do volume, então nada mais é do que o volume final menos inicial. Professor, eu posso calcular a variação do volume por aqui, se eu ver que dá? Se tu ver que dá, pode, mas eu nunca vi uma questão de dilatação onde ele peça para te calcular e tu faça por aqui. Geralmente tu vai ter que fazer com a equação da matéria, né, digamos assim. Beleza? As unidades, né, basicamente as mesmas aqui. A gente tem temperatura e... eu esqueci de trocar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, é o gama, tá? Gama. Não é ΔL, tá? É o gama, é esta letrinha aqui, ó. Então, se tu vai fazer uma anotação, só cuida. Tem um erro de digitação ali, ó. ΔL, na verdade, é o gama, que era para estar aqui. Só para reforçar, tá? Falei várias vezes para reforçar. Bom, ΔV, V0 e V são os volumes, né? Então, volume é metro cúbico, mas pode ser litro, centímetro cúbico, milímetro cúbico, vai depender muito da questão. A temperatura pode ser graus Celsius, né? Ou Kelvin. E o coeficiente de dilatação volumétrico, que é o gama, né? Só reforçando, graus Celsius na menos 1, certo? Gurizada, olha só. E, professor, se acontecer aquela mesma coisa que tu falou lá do superficial, o exercício me dá todas as coisas para eu fazer um cálculo de volumétrica, mas o coeficiente que ele me dá é o alfa e não o gama. O que eu faço? Agora tu está trabalhando com 3 dimensões. O alfa é para uma dimensão. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar o valor do alfa e vai multiplicar por 3. Aí tu vai ter o valor do gama. Pegando a tabela ali, o aço, que é 11, né? Se o alfa do aço é 11, né, o linear do aço é 11, então o volumétrico do aço é 33. Beleza? O gama, né, do aço é 33. Certo? Pessoal, então nós temos essas 3. Detalhe, né? A equação principal é sempre a que eu botei em cima. Eu procurei fazer o slide basicamente no mesmo layout. Então sempre as equações lá de cima são as mais importantes que tu vai trabalhar. Para fechar a nossa aula, como eu falei, é uma aula rápida, eu quero falar sobre a dilatação do vazio. Gurizada, presta bem atenção agora, porque isso é uma coisa bem fácil, é uma parte teórica da matéria, se cair é barbadinha, tá? Então olha só, digamos que eu pego uma chapa de metal, tá? Um metal qualquer, e eu faço um aquecimento. O que tu decorou desde o início da aula? Aquecimento dilata, aquecimento dilata. Então a gente vai perceber que essa chapa vai crescer. Tranquilo? Tranquilo, nada demais, nenhum mistério. Beleza. Tá, mas e se eu pegasse essa chapa e fizesse um furinho nela, né? Fizesse um orifício? Lembra, a gente quer ver a dilatação do vazio. No caso, o vazio seria esse furo, né? Uma parte sem matéria, sem aquele metal. E eu vou produzir um aquecimento. O que vai acontecer? Pensa aí um pouquinho, vou te dar um tempo. Deu, já te dei o tempo necessário. O que vai acontecer se eu aquecer? Bom, tu sabe que a chapa vai dilatar. E o orifício? O orifício também. Muitos vão achar que a dilatação da chapa ela é para todos os lados. E sendo para todos os lados, dá a entender que o orifício vai
vai diminuir. Mas não, pessoal, olha só, presta atenção. A dilatação é sempre para fora, porque é uma dilatação causada por um afastamento de partículas. Se eu considerar que é um afastamento, para as partículas do orifício se afastarem, esse orifício tem que crescer e não diminuir, beleza? Outra coisa que tu pode pensar também é o seguinte, se eu pegasse a tampinha, né, enfim, a tampinha que eu tirei desse buraco aqui e botasse do lado, essa tampinha dilataria. Como essa tampinha saiu desse buraco, ela tem que entrar nesse buraco em qualquer situação que as temperaturas sejam iguais. Então não faz sentido eu considerar que a tampinha cresce e que o buraco diminui, tá? Resumindo então, olha só, a dilatação do vazio, aí pode ser uma cavidade, um orifício, uma fissura, enfim, qualquer coisa do tipo, tá? Ela é analisada e calculada. O que eu quero dizer com analisada? Analisada é as conclusões que tu tira para partes cheias, né? Partes que não são vazias, vai ser a mesma para a vazia. Calculado, o que eu quero dizer com isso? As fórmulas que tu usa para analisar e achar valores para as partes cheias, tu vai usar para as partes vazias também. Então, de novo, ela é analisada e calculada da mesma forma, da mesma maneira que uma peça inteira, tá? Feita por esse material, onde o orifício se encontra. Então, por exemplo, se eu tivesse uma chapa, vamos pegar aqui a chapa do aço, né? Eu tô usando ele como exemplo. Essa chapa de aço, aí eu aqueço. Se eu quiser descobrir qual é a variação da área aqui desse orifício, né? Porque teve um acréscimo de área aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente a equação da dilatação superficial, ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT, a mesma equação. No lugar do A0, eu vou botar a área inicial do buraco. Então essa é a ideia. Eu vou considerar o buraco como se fosse uma parte inteira, né? Como se fosse uma chapinha feita daquele metal. Então eu vou considerar aquela área. O beta que eu vou usar é o beta do aço, justamente porque aquele buraco está sendo feito numa chapa de aço, no meu exemplo. E daí a variação de temperatura é normal. Então o cálculo que eu faço é um cálculo normal se essa peça fosse, né, se esse buraquinho fosse algo feito por esse metal, por esse aço aí que eu estou inventando. Beleza? Pessoal, sobre a aula então do módulo 2 era isso, tá? Como eu disse, é uma aula curtinha. Espero que vocês tenham entendido. E a ideia agora é o quê? Eu vou estar online esperando vocês para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, só me chamar. É isso então, tchau, tchau, beijão.